de quem é essa foto? Lembro, foi um garoto sequestrado. O senhor consegue identificar de quem é essa foto? Tudo indica que era de Carlinho. Eu lembro. É um menino Carlinho, né? Se não me engano. Carlinho que foi sequestrado. Ele é uma criança muito linda, né? E foi um desaparecimento assim muito estranho. É muito marcante. Tem muitos anos disso, ainda não acharam o menino não, né? Rio de Janeiro. Um menino de 10 anos é arrancado de casa por um homem mascarado e desaparece para sempre. Essa é uma das histórias mais misteriosas da crônica policial brasileira. Até hoje, 30 anos depois, o caso Carlinhos ainda é lembrado em todo o país. É difícil especular, né? Pode ter acontecido tanta coisa, né? Que fim deu ele, não é? É isso que eu queria saber. Carlos Ramírez da Costa, conhecido como Carlinhos, uma criança na época com apenas 10 anos de idade, foi assunto de um dos casos mais intrigantes e emblemáticos que o Brasil presenciou. Trata-se do misterioso sequestro do menino Carlos Ramírez da Costa, o Carlinhos, no Rio de Janeiro, em agosto de 1973, o qual permanece insolucionável. O caso, repleto de hipóteses, suspeitos e informações controversas, gerou grande repercussão nacional. Carlinhos era um dos 7 filhos da dona de casa Maria da Conceição Ramírez da Costa e do industrial João Melo da Costa, proprietário de uma indústria farmacêutica em Duque de Caxias. O menino foi sequestrado em sua residência, invadida por um criminoso que deixou um bilhete, no qual marcou data e local de pagamento do resgate. Com a publicação do bilhete pelo jornal O Globo na época e grande repercussão subsequente, os sequestradores não compareceram ao local combinado, e Carlinhos jamais foi encontrado. Desde então, diversas notícias sobre o paradeiro de Carlinhos surgiram, mas nenhuma obteve confirmação nos testes de DNA. Por volta das 21 horas de uma quinta-feira, 2 de agosto de 1973, na residência número 1606 da Rua Alice, zona sul do Rio de Janeiro, Carlinhos, na época com 10 anos, foi sequestrado. No momento do crime, vestia apenas uma bermuda azul marinho e assistia à novela Cavalo de Aço, na Rede Globo, juntamente a sua mãe e 4 de seus 6 irmãos, Vera Lúcia, de 15 anos, Carmen, de 14, Eduardo, de 13, e João, de 11, quando de repente, a luz da casa foi cortada. O sequestrador, um jovem negro vestindo uma blusa vermelha e com cabelo estilo Black Power, invadiu a residência, pediu à criança menor que estava em casa e trancou a mãe e os irmãos de Carlinhos no banheiro. O pai, que fazia uma entrega em Copacabana, chegou ao local pouco depois, juntamente aos outros 2 irmãos de Carlinhos, Luciana, de 3 anos, e Roberto, de 8. Antes da fuga, o sequestrador deixou um bilhete, com erros de português e em letra de forma num pedaço de papel de caderno comum, no qual pedia um resgate no valor de 100 mil cruzeiros. O valor do resgate deveria ser pago até o dia 4 de agosto. Juntamente a um de seus funcionários, Abel Alves da Silva, o pai de Carlinhos, teria perseguido o sequestrador, que evadiu com o garoto em um matagal, após pular um muro na Rua Alice. Ambos comunicaram o sequestro a policiais militares. O bilhete do criminoso dizia o seguinte, abre aspas, aviso a você que a criança está em nosso poder e só entregaremos após ser pago o resgate de 100 mil cruzeiros. Esta importância deverá ser em pequeno volume emitido dentro de uma bolsa e deverá ser depositado em cima de uma caixa de cimento que fica situada na Rua Alice cruzando com a Rua Dr. Júlio Ottoni, junto a 2 placas, no dia 4 de agosto às 2 horas da madrugada. Digo 2 horas do dia 4, e lembre-se de que qualquer reação à vítima será liquidada. Observação. Depois de ser feito este depósito deverão seguir em direção ao Rio Comprido e esta carta deverá ser devolvida no ato. Fecha aspas. A caixa de cimento a que se referia o sequestrador em seu bilhete situava-se na esquina das ruas Alice e Dr. Júlio Ottoni, no cruzamento onde estavam 2 placas indicando os itinerários para o Silvestre, Mirante Dona Marta, Lagoinha, Belvedere e Cidade Nova.
Após tomar conhecimento do caso, o Corpo de Bombeiros e a 9ª Delegacia da Polícia Civil dirigiram-se para o local, por volta das 21 horas, e passaram a realizar buscas no mato. Rádios, jornais e emissoras de televisão também seguiram para a Rua Alice. As buscas prosseguiram até o início da madrugada, quando foram suspensas, para recomeçarem na manhã seguinte. Um dia após o sequestro, o bilhete do sequestrador foi reproduzido na íntegra pela imprensa. Na data estipulada pelos bandidos, o local do resgate foi tomado por policiais civis disfarçados de vendedores de sorvete e pipoqueiros, além da presença de vários repórteres. No trabalho conjunto em busca do paradeiro de Carlinhos, foram mobilizados agentes da 9ª Delegacia, da Delegacia de Vigilância Centro e da Delegacia de Roubos e Furtos. João Melo, o pai de Carlinhos, depositou o pacote que continha apenas algumas cédulas de 100 cruzeiros por cima de papéis picados, sobre as caixas de cimento. Nenhum suspeito compareceu ao local. No dia 4 de agosto de 1973, os policiais deram início à investigação, interrogando diretores da clínica médica Dr. Filizola, localizada ao lado da casa de Carlinhos, pois um deles, Mário Filizola, há um tempo antes do crime, havia oferecido cerca de 60 mil cruzeiros para comprar o imóvel, visando expandir os seus negócios na clínica. Esse fato foi encarado pela polícia como um possível motivo para o crime. O primeiro suspeito preso, Kleber Ramos, trabalhava como marceneiro na clínica e teria sido contratado para o crime a fim de forçar a venda do imóvel pelo preço estipulado. Sua prisão foi baseada nos relatos de Vera Lúcia, a irmã mais velha de Carlinhos, que recebeu o bilhete das mãos do sequestrador. Como álibi, Kleber alegou ter saído da clínica por volta das 20 horas, em companhia de 3 mulheres, em direção à Praça Mauá, de onde tomou um ônibus com destino à sua casa, no bairro do Éden. Esta versão foi confirmada à polícia por uma das mulheres. Kleber foi libertado após 3 dias de detenção, por um habeas corpus expedido pelo juiz Santiago Dantas, da 14ª Vara Criminal. Um outro suspeito, o mecânico José da Silva, apresentou-se na 9ª Delegacia no mesmo dia. José, que frequentava a casa da Rua Alice, teria um tempo antes complicado a situação financeira de João Melo ao deixar de pagar as parcelas de uma televisão, que teve o industrial como avalista. A mãe de Carlinhos também esteve no local, porém não o reconheceu como sequestrador. O terceiro suspeito foi apontado por Maria da Conceição, que havia fornecido apenas o primeiro nome à polícia, mas logo foi por esta identificado como Raimundo Pereira Lulu, o qual teria realizado uma tentativa frustrada de seduzir Maria. No dia 6, o comerciante Celso Vasconcelos de Passos, então com 34 anos, e seu cunhado, Francisco de Almeida, foram detidos. Celso teria uma dívida de cerca de 15 mil cruzeiros com João Melo, que, para não ficar no prejuízo, tomou de Celso a sua variante amarela. No mesmo dia, um funcionário aposentado da Petrobras, Hildebrando Martins de Castro, de 43 anos, compareceu à residência de Carlinhos para fazer uma proposta. Hildebrando ofereceu 1 ou 2 de seus filhos aos pais de Carlinhos para substituir o menino sequestrado. Os exames do perito Carlos Éboli revelaram que o bilhete do sequestrador tinha sido escrito 3 dias antes e que os erros gramaticais foram propositais, com o objetivo de confundir os pais dos garotos e as autoridades. As suspeitas recaíram sobre os integrantes da família. Chamou a atenção da polícia o estranho comportamento da mãe, que deixou de ir à sessão espírita que costumava frequentar exatamente na quinta-feira do dia do sequestro. Quando a polícia chegou ao local do crime, Maria da Conceição assistia televisão calmamente. No dia seguinte, chamada para depor na delegacia, ela colocou sua melhor peruca e pintou os olhos. Isso chamou a atenção. A polícia foi informada de que a mãe de Carlinhos era pouco cuidadosa com os filhos, gastava o dinheiro que recebia em bilhetes de loteria e roupas para si. O pai também entrou na lista de suspeitos, pois encontrava-se em sérias dificuldades financeiras e teria montado o falso sequestro para arrecadar dinheiro. Nos dias seguintes, a Delegacia de Roubos e Furtos, coordenadora das investigações, recebeu diversas informações falsas por telefone. Uma ligação anônima indicou a casa de número 1908 da Rua Barão de Petrópolis como sendo o primeiro local para onde Carlinhos teria sido levado após o sequestro. A pessoa que telefonou afirmou ter visto um homem subindo em direção ao casebre no dia do sequestro, em companhia de um menino. A placa do veículo em que ambos chegaram ao local foi anotada pelo informante e o modelo informado foi um táxi Opala. A polícia encontrou a casa vazia, sem nenhum móvel, apenas com um pacote de velas. Uma semana depois do sequestro, a polícia prendeu Ademar Augusto de Fraga Filho, vulgo Capoeira, ex-agente da Polícia Judiciária, e um estelionatário como novos suspeitos.
O motivo do crime teria sido vingança por parte de um grupo de contrabandistas que teriam sido lesados pelo pai de Carlinhos. De acordo com a polícia, Ademar usaria o dinheiro do resgate para fugir do país, já que era procurado, acusado de pertencer ao Esquadrão da Morte. Também foram ouvidos o contrabandista José Pereira de Brito e Júlio de Carvalho, que havia realizado o sequestro de um menino em 1966 e foi convocado pela polícia para fazer um exame grafotécnico. No dia 10, mais 7 pessoas, 6 homens e uma mulher, funcionários das clínicas Dr. Filizola e Instituto Fleming, ambas vizinhas à casa de Carlinhos, foram presas para serem interrogadas. 2 dias depois, Maria Margarida da Silva, secretária da empresa de João Melo e filha da mulher presa, confessou ser a autora intelectual do sequestro de Carlinhos. Margarida teria fornecido o bloco de papel utilizado para o bilhete dos sequestradores. Sua justificativa para o sequestro seria a de usar o dinheiro para cobrir o desfalque que tinha dado na empresa farmacêutica onde trabalha. A versão foi desmentida pelas autoridades encarregadas das investigações. O possível sequestrador ligou para o número à disposição da população e marcou um novo local: o portão 18 do estádio do Maracanã, numa área próxima à estátua de Bellini. Um forte esquema policial foi montado, porém ninguém apareceu. Os sequestradores não entraram mais em contato, o que levou à conclusão da polícia de que o sequestro não foi praticado por motivo de dinheiro. A ausência de pistas concretas levou os policiais civis à paranoia. Teodorico Murta, comissário da 9ª Delegacia, foi fotografado por jornalistas vestindo roupas de mulher, afirmando que iria investigar alguns suspeitos. Tal iniciativa resultou na suspensão de suas funções por 90 dias. Mesmo punido, continuou suas investigações por conta própria, porém foi assassinado anos mais tarde. Na ânsia de solucionar o caso, um grupo de policiais torturou e prendeu a lavadeira Ranufa da Silva. Os policiais queriam que ela denunciasse Antônio Costa da Silva, vulgo Pitoco, seu ex-amante e que trabalhou com ela na casa de Carlinhos havia 2 anos, como autor do sequestro. Antônio e Ranufa haviam discutido e sido demitidos por João Melo, além de haver a hipótese de se tratar de crime passional. A polícia levantou a possibilidade de João Melo também ser amante de Ranufa. Posteriormente, Antônio foi capturado e apresentado à imprensa como um dos sequestradores. Em janeiro de 1974, o assaltante Adilson Cândido da Silva entregou-se à polícia, alegando ser o sequestrador de Carlinhos e ter jogado o corpo do menino ao mar, a pedido de João Melo da Costa. 6 meses depois do crime, uma ossada encontrada na praia da Engenhoca, Ilha do Governador, levantou a suspeita de que pudesse se tratar de Carlinhos. A ossada, resgatada por um pescador português em local citado por Adilson em seu depoimento, estava enrolada em arames amarrados juntamente a um mourão de concreto de aproximadamente 1 metro de comprimento. Comprovou-se posteriormente que a ossada não era de Carlinhos. O inquérito policial para apurar o sequestro de Carlinhos só foi aberto oficialmente em 26 de março de 1977, 3 anos e meio depois de o fato ter ocorrido. Antes disso, só existia um procedimento investigatório. Os delegados Jorge Gomes Sobrinho e Rogério Marquezine, da Delegacia de Roubos e Furtos, foram designados para o cargo. Os policiais ouviram todos os suspeitos, além de João Melo e seus ex-funcionários. A conclusão do inquérito foi divulgada em 25 de novembro de 1977. 4 anos após o sequestro, Vera Lúcia relatou à polícia que reconheceu Silvio Azevedo Pereira, funcionário do laboratório do pai, como sequestrador. No dia do crime, Vera Lúcia afirma ter sentido um cheiro forte, semelhante ao dos produtos farmacêuticos manipulados no laboratório de João Melo. Silvio chegou a ser condenado na 17ª Vara Criminal a 13 anos de prisão, em 30 de dezembro de 1985, mas seus advogados recorreram da sentença e ele foi absolvido. A polícia não tinha dúvidas que a pessoa seria um conhecido da família, pois os 3 cães, Negrinho, Claise e Suzy, não tiveram nenhuma reação ao invasor. Também conhecia o local onde estava situada a caixa de luz da casa. O portão lateral da casa, que normalmente ficava fechado, estava aberto e foi por onde o sequestrador teria entrado. A residência escolhida não possuía telefone para o contato com sequestradores e, de fato, não houve contato após o crime. Os pais de Carlinhos estavam praticamente separados na época do crime. Abel Alves da Silva declarou ter visto Carlinhos e o sequestrador entrarem em um táxi vermelho, de 4 portas, parado próximo à casa do menino. O veículo teria partido em seguida. Contou também que, pouco antes, havia visto um desconhecido descer do táxi e entrar no matagal, o homem supostamente perseguido pelo patrão.
João Melo, a mulher e os filhos negaram ter visto um táxi perto de casa quando o sequestrador saiu com o menino. Além disso, ao avisar os policiais sobre o caso, Abel apresentou-se como vizinho de João Melo, quando, na verdade, residia em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Menino Carlinhos, sequestrado há 50 anos, é a criança há mais tempo desaparecida no Rio. Dados do SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para a Infância e a Adolescência, mantém os registros até depois que as crianças e adolescentes completam maior idade, situação da grande maioria dos casos cadastrados. O sequestro do menino Carlinhos, então com 10 anos, na noite de 2 de agosto de 1973, causou uma comoção nacional. A busca por Carlinhos ao longo de décadas já teve desdobramentos que chegaram a acender a chama da esperança de encontrá-lo, como os casos de homens que afirmavam que poderiam ser o menino sequestrado. Luiz Henrique, coordenador do SOS Crianças Desaparecidas, conta que ele próprio já chegou a viajar para acompanhar exames de DNA, todos frustrados. O rosto de Carlinhos estampou a capa da edição do jornal O Globo no dia seguinte, e a busca por respostas sobre o caso foi intensa. No entanto, mesmo 50 anos depois do crime, ainda não se sabe o paradeiro do menino, considerado o caso mais antigo de desaparecimento de crianças e adolescentes sem solução no estado do Rio de Janeiro. Obrigado por assistir. Se esse vídeo foi relevante para você, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei, para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Até lá!